Agora eu vou falar um pouquinho sobre teoria. E olha só, eu vou falar para você sobre um cara chamado Maslow. Ele fez uma pirâmide das necessidades das pessoas. Porque como você tem que entender qual é o maior problema das pessoas, vamos entender como é que as pessoas se comportam nesse processo. E quais são as necessidades dela. Olha só, essa pirâmide, ela, na base dela, o que Maslow fez? Em 1954, ele estabeleceu níveis de necessidades humanas, ou seja, uma hierarquia de necessidades. E aí, olha só, ali em vermelho, a base da pirâmide, ali começa as necessidades básicas da pessoa. E aí eu vou mostrar para você como são essas necessidades, olha só. No vermelho, você tem as necessidades fisiológicas, né? E o que Maslow, ele acreditava o quê? Que todo indivíduo tem capacidade de se desenvolver e de chegar ao estágio de autorrealização, que é o último nível da pirâmide. Ele explica como que você pode trabalhar essa questão da pirâmide e como que você vai entender essa questão. Vamos lá. A primeira etapa da pirâmide é a necessidade fisiológica. A pessoa tem necessidade de... Quando ela não tem nada, ela parte do zero. Ela tem necessidade de dormir, de comer e de sexo. Essa é as necessidades básicas de um indivíduo. Quando ele conquista essa fase, ele parte para a próxima fase. Vamos lá. Que é a necessidade de segurança. Ter o quê? No caso, ele retrata a segurança psicológica, e tanto a psicológica como a física. E ele tem o quê? Como ter casa, roupa, poupança, seguro de vida, né? Nesse nível da pirâmide, Maslow, o indivíduo quer a libertação da ansiedade. Então ele quer se libertar, ele quer ter se ele conquistar isso aí, ele consegue se libertar, certo? Conquistada essa fase, ele passa para as necessidades sociais. Vamos lá, o que é a necessidade social? Já é o nível de afeto, né? Nesse nível da pirâmide, o sujeito busca amor conjugal, reconhecimento, sentimento de pertencimento, de sentir acolhido em certo grupo social. Se após os dois níveis anteriores estiverem satisfeitos, ele irá se preocupar com esse nível de relação social. Então, ele vai conquistando os níveis e aí ele vai mudando as necessidades dele, certo? Bom, conquistado o nível das necessidades fisiológicas, de segurança, social, ele parte para a necessidade de autoestima. E nessa necessidade, o que vem? Nesse nível, o ser humano busca o reconhecimento e valor, respeito do seu meio social. E ele também pode demonstrar através de status. Por quê? Por exemplo, aí ele começa a se preocupar em ter carro, começa a se preocupar em querer ter joias, essa é uma etapa, começa a se preocupar hoje em dia muito com a estética, então ele já está numa necessidade de autoestima, mas lembre-se, ele já conquistou as necessidades sociais, de segurança e de fisiológica. E o último nível da pirâmide de Maslow é a necessidade de autorrealização, que é o nível mais elevado da pirâmide. Todos têm, segundo Maslow, todos têm condições de alcançar, dependendo das situações. Então, como que você pode trazer isso para a política, né? para o seu planejamento? É entender em que nicho está o seu eleitor, qual é a necessidade dele. E às vezes um candidato ele vai atacar vários nichos, várias pessoas, né? E em diferentes níveis de status na pirâmide. E você percebe que se você estiver conversando com uma pessoa que está precisando de lugar para dormir, não tem o que comer, não adianta você falar sobre questões de segurança ainda para ela, questões de relações sociais ou de cultura, nada. Vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro e não vai prestar atenção em você. Agora, por isso que eu falo que o maior problema, a maior solução, na verdade, até tem um ditado seguinte, que o problema não é o problema é a solução. Se você conseguir entender qual é o problema, você consegue arrumar a solução.
Você consegue entender e montar a proposta para o seu discurso, como você vai conversar com ele, como que você vai se comunicar com essa pessoa. Então, quando você for visitar alguém que está na base da pirâmide, o seu discurso é um. Quando você vai visitar alguém que está lá na necessidade de autoestima, às vezes você vai conversar com um grupo do Rotary, da maçonaria, você vai conversar com um grupo de um sindicato rural, sei lá. A conversa e o discurso é outro. Você vai falar sobre coisas que a dor dele é outra, o problema dele é outro. Então, mapear isso é fundamental. E a pirâmide de Maslow ajuda você a entender em que fase, e você pode separar os seus nichos de acordo com a pirâmide. E o seu discurso, depois que você foi lá, fez a pesquisa, levantou as informações, conseguiu descobrir as dores, aí você começa a mapear os grupos para você poder fazer o ataque. Isso é muito, 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 muito importante.